Olá, meus amados e amadas do signo de Peixes. Vamos à mensagem espiritual para essa semana. É uma leitura temporal. A partir do momento que vocês visualizarem o sinal do universo, visualizarem é o sinal do universo para vocês. Uma leitura coletiva, meus amados. Não irá ressoar com todos. Eu até gostaria, mas não assim Deus o quer. Então, aquilo que ressoar, gratidão ao universo. O que não ressoar, libere para o universo, porque terá ressonância na vida de outro irmão ou outra irmã. É uma leitura intuitiva, sou apenas um instrumento de Deus. Lembrando que eu exerço com muito amor e respeito a Deus. Eu sempre falo, eu sou uma serva dele, sou instrumento divino, sou instrumento de Deus. Então, vamos ver o que o coletivo de Peixe precisa saber sobre seu momento atual. Pode ser que você já tenha acontecido, está acontecendo ou vir acontecer, porque as leituras são atemporais. Não tem como eu dizer quando vai acontecer assim, de um prontidão. Não. E a espiritualidade já está dizendo aqui. Alguns de vocês, meus amados, não é para todos, precisa trabalhar uma cura da criança interior. E não é eles, é ele, a espiritualidade que vos rege. Aqui precisa-se ter uma cura em algum padrão da sua criança interior que está se repetindo no momento atual. Então, às vezes, temos uma insatisfação de vida, e que muitas coisas estão presas à sua criança interior. Então, é o momento de cuidar a cura da criança interior, aonde vocês precisam ver os sinais do universo. Escute sua intuição, escute seu mentor espiritual. Tem pessoas aqui que foram amparados ou estão sendo amparados por uma mentora espiritual que está orientando vocês sobre processos emocionais. Porque esse jovem está com a mão no cardíaco. Então, algum processo emocional que vocês precisam trabalhar, sim, a cura da criança interior. E não é fácil, mas há uma graça quando você começa a se encontrar. Então, tem facilidade e tem graça na vida de vocês. É como se vocês precisassem se adentrar a esse sistema familiar. E eu falei sistema familiar, então vamos lá. Pode ser que alguns de vocês possam ter feito recentemente uma constelação familiar ou façam, porque busque alguém que faça constelação familiar para que vocês trabalhem com alguns padrões ancestrais. Há muito tempo atrás eu já tinha falado de cura. Para alguns, houve essa cura. Para outros, precisa ainda continuar trabalhando. Aqui estamos falando de um despertar, o arcanjo Gabriel, que traz o despertar, que traz um anúncio divino. Foi este anjo que fez o anúncio a Maria sobre o nascimento de Jesus. Toquem as trombetas. É meio que a espiritualidade está dizendo, fique atento aos sinais, principalmente para quem está trabalhando essa autocura, ou está vindo um despertar espiritual para a vida de vocês. Um autoconhecimento, muito claro. 3 cartas. Esse despertar vai trazer o quê? Conhecimento, porque a sacerdotisa está aqui. Conhecimento, sabedoria, intuição. Confie no seu caminhar, confie no seu despertar, confie na sua espiritualidade. Porque eis aqui Xangô, aqui me chama muita atenção Xangô. Xangô dizendo assim, chegou o momento de o poder voltar para mãos de vocês. Chegou o momento da sua autonomia. Aqui eu posso estar falando com sacerdotisas do Orixá Xangô, tem a regência.
Mas esse gavião, porque aqui para mim é um gavião, fala assim, é um momento agora de fazer acontecer na vida de vocês, porque vocês estão começando uma nova jornada e a ousadia é necessário. Aqui está ocorrendo na vida de vocês um despertar, uma consciência da onde que vocês querem chegar. Aqui, muitos da espiritualidade foram orientados por seus mentores, mentoras, a buscar a uma questão presa à sua criança interior. 9 de paus, chega de exaustão. Alguém, para quem eu estou acessando, passou ou está passando por uma adversidade no campo profissional, alguns problemas familiares e outros amorosos, não é tudo. E aqui a compreensão de eu ser um ser livre, de eu estar me desprendendo de certas prisões que eu me coloquei. E agora chegou o momento de eu voar, de eu alçar voo, de eu ser ousado e não ter medo de dar esse passo na minha vida. Uau! Uau! Temos aqui a Imperatriz. Paciência. A vida é cheia de ciclos. Só que agora vocês estão saindo de uma fase não tão boa para uma fase da qual... E aqui, gente, confirma. Ai, gratidão, universo. Olha eu aqui parando a gestação e a criança interior, que confirma que vocês precisam sim trabalhar essa criança interior para ser curada. Aqui pode ter gravidez para alguns também, mas aqui é um momento assim, façam regressão, façam constelação familiar. Para quem vai sentir no seu coração, se é que vocês já não fizeram. Aí muita coisa vai mudar na vida de vocês depois dessa cura interior. Acreditem, confiem. A sacerdotisa traz vitalidade, fertilidade. O urso fala de falsidades. Cuidado para quem vocês contam os seus sonhos. Não é a primeira vez que minhas cartas alertam vocês. Tem alguém aqui observando vocês e de certa forma está sendo falsa. Para outras pessoas tem alguém, porque o urso também é um animal de poder. Nós estamos no inverno, o inverno é quando ele adentra a caverna e se enxerga no seu processo de interiorização. Então é meio que vocês precisam enxergar o seu momento de interiorização, o seu momento de olhar além do que se vê hoje. E não conte seus sonhos para ninguém, seus projetos. Porque a hora que a irmã já dizendo assim, ó, entra no barco, meu filho, minha filha, porque vocês vão navegar e vão seguir adiante e crescimento na vida de vocês, em todos os sentidos. Aqui é uma fase de libertação, uma fase de um despertar da consciência. Busquem. Cavaleiro. Com 9 de copas, que é desejos sendo realizados. Uma cobra. Serpente com a rainha de paus. Lógico que eu vou clarificar. Última carta, por favor. Gente, se vocês tiverem dúvida da criança interior, lógico que aqui também pode ser uma fertilidade, uma gravidez para alguns. Então, para quem não quer, cautela. Mas quando tem que ser, tem que ser. Eu vou clarificar essa criança. Autossabotagem, cuidado com a imaturidade em alguns momentos, ou lidando com pessoas imaturas, seja no trabalho ou no amor.
Aqui, ó, temos a criança interior com a rainha de ouros. Ou seja, o caminho de vocês estão aberto. Há adversidades, há problemas, mas vocês vão trilhar o caminho que assim Deus designou. Então é o momento de vocês abrirem, mas busque trabalhar algum aspecto da sua criança interior, sim. Porque meio que um padrão repetitivo da família de vocês, tá certo? A serpente com, uau, cavaleiro de ouros, que é uma aliança a longo prazo, que demora uma lentidão até obtermos um resultado favorável, mas essa foice corta traições, autossabotagem. Então, cuidado com quem vocês contam os seus sonhos, mas aqui a foice eu sentia literalmente, ó, eu corto. Ou a espiritualidade vai cortar aquilo que não faz bem. Mas tudo que acontece é o certo. Porque temos uma chave, oportunidades surgindo com 8 de ouros. São progresso. Progresso e soluções. Se vocês estão passando por um período de adversidade profissional, mostra que não é o momento de abaixar a cabeça. É confiar, porque os caminhos estão abertos, as soluções vão chegar. Se é que já não chegaram. O cavaleiro com o 9 de copas e o coração, e um cavaleiro de copas, fala o quê? Aqui tem novo amor entrando na vida de vocês. Lógico que no tempo divino, meus amados, tudo tem a hora certa, um momento, mas principalmente para quem tá muito tempo sozinho, sozinha, o amorzinho vai chegar aí, é claro. Ou a parceria profissional também, né? Porque aqui temos desejos sendo realizados em todos os sentidos. É como se vocês fossem de etapas. A Imperatriz e o Imperador. Aqui falamos também de relações de almas. Só que eu não vou adentrar isso hoje. A Imperatriz, olha aqui, ela tá com a concha na mão. Ela pode estar mergulhada nas emoções, mas ela aprendeu a dominar. Então, ela é uma criança interior, ou estou falando que alguém que passou por esse processo, teve que curar a sua criança interior, foi uma longa caminhada até aqui e está se tornando um imperador, uma imperatriz. Mas hoje vocês estão tendo controle sobre a vida de vocês. E é como se a espiritualidade está dizendo, vocês estão no caminho certo, vocês estão iluminados e guiados pela força maior. Então não há o que temer. Vamos lá. 5 de espada. Aos conflitos. Conflitos gerados. Aqui alguém se machuca. A sereinha se machuca. E chora. Chora pelo leite derramado. Alguma situação de autossabotagem. Aqui são sereias aprendendo a lutar. E uma se corta. Então, por mais que na vida de vocês tenham adversidades, passaram ou passarão por problemas, lembrando que tudo cicatriza. Saiam da dor. Porque a torre fala o quê? Aqui é uma queda, mas eu não sinto que é a queda de vocês. É algo que estava travando, de certa forma estava travando a vida de vocês em algum aspecto. E é como se essa torre ela vem para uma reconstrução, mas ela vem com força, mas é vocês que se tornam fortes mediante essa caminhada. Vocês se tornaram fortes ou estão a vias de. Porque aqui vemos o Cavaleiro de Copas, mas eu vejo vocês olhando para o seu amor, vocês se preenchendo do seu cálice. Óbvio que vem novo amor? Sim, tá aqui bem claro. Esse trintão, ele tá olhando o peixe. O peixe é fertilidade, é prosperidade. Uau!
a justiça, algo equilibrado na vida de vocês, com uma rainha de copas, que é vocês, ou um rei de copas, porque é a energia de vocês, com o as de paus. Essa movimentação na vida de vocês para parcerias, projetos e amor, ela acontece no tempo e na medida certa. Mas não tenham dúvida que o que, sabe assim, toque de mídias? E sem romantizar, o que eu toco vira ouro. É meio toque de mídias, mas é ao mesmo tempo, os projetos de vocês, tanto profissional ou amoroso, vão acontecer, mas haverá um progresso. Vocês precisam dar continuidade à sua caminhada. Só que tem algo justo na vida de vocês, uma vitória. A espiritualidade trabalhando com esse aspecto da vida de vocês. Então, parcerias justas, projetos justos, amorosidade na hora certa, um começo mais com muito amor e justiça. Vamos ver as 3 cartas finais. O 9 de paus fala, não é momento de se defender, é um momento de assumir as rédeas da vida de vocês e mostrar ao mundo o seu verdadeiro eu, mostrar a sua sede a sua gana por crescimento profissional, por chegar a um patamar da qual vocês são merecedores, porque está destinado. O Rei de Ouros, ele fala de uma construção, algo concreto. O Rei de Ouros é quando uma base sólida, material e estruturada está previsto na vida de vocês. Mas para isso, preciso o quê? Movimentação, ação. Fazer isso como? Com amor, sendo justo com vocês e com as pessoas à volta de vocês. Com isto, vocês vão atrair tanto um amor com 4 de paus, portal 1111, como parcerias, pessoas à volta de vocês que pensam e sentem a mesma determinação de uma guinada na vida em todos os sentidos. Ou seja, meus amados, não tenham dúvida da vitória. Em casa, eu vejo a harmonia na casa de vocês, no lar, e uma reestruturação familiar também. Aqui, essa traição, eu senti muito de vocês, de não auto-se-sabotar. Como não é uma leitura amorosa, hoje, alguém que partiu a um mentor espiritual está orientando vocês, direcionando vocês. Pode ser que vocês sonhem com esse ser divino e divina que já partiu. Pode ser um pai, um avô, uma avó, um amigo muito querido, alguém que representou muito para vocês quando estava vivo. Vai trazer um direcionamento para vocês. Aqui temos casamento feliz. Essa carta, ela elimina essa carta da traição. Então, se houve traição no passado ou vocês perderam os seus seres amados e amadas por uma terceira pessoa, não se preocupe, gente. O que é de vocês, uma hora ou outra, encontra o seu caminho. Enquanto isso, trabalhem a sua virtude e a sua sabedoria, porque a sorte virou. A sorte está ao lado de vocês. Agora é lógico, finalizar com Anjos do Romance. Tô falando, a espiritualidade, fatores religiosos. Eu vou pela minha intuição, tá, meus amados? Aqui mostra claramente que
um mentor espiritual ou alguém que já partiu está influenciando a sua vida amorosa para que as coisas aconteçam da forma clara, correta e dentro de uma verdade. Seja para novo amor, adapta a situação de vocês, ou alguma pendência que vocês tenham no passado, haverá uma conversa de coração para coração, onde a realidade sobre os seus sentimentos será posto à mesa. Para que vocês que estão muito tempo solteiros ou à espera, vale a pena esperar, vale a pena essa espera que às vezes a gente não aguenta na vida de vocês, porque a vida de vocês está sendo divinamente trabalhada e guiada pela espiritualidade maior. Então, deixa. Continue conversando, visualizando com a espiritualidade sobre a sua alma gêmea. E vocês são adoráveis, vocês merecem esse amor. Essa é a leitura para essa semana. Gostaria que vocês dessem os relatos, se essa nova abordagem que eu trouxe desta forma, o que vocês sentiram, porque é super importante para mim, para o canal, saber como vocês se sentem em relação às leituras. Gratidão, meus amados, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Gratidão, universo. Minha agenda de julho está aberta com poucos horários.